Era noite de verão e Laura havia acabado de começar seu plantão no necrotério municipal, onde trabalhava como médica legista havia 20 anos. Júlio, seu assistente, estava doente, portanto, não compareceria ao trabalho naquela noite, deixando todo o serviço para ela. Depois de ajeitar o jaleco e fazer algumas anotações em sua prancheta, Laura caminhou por um longo corredor mal iluminado e com goteiras no teto, até chegar na sala de autópsia, onde um corpo recém-chegado a esperava estirado sobre a mesa. Era um homem de meia idade que fora vítima de uma seita macabra que sacrificava pessoas em nome de um deus desconhecido. Laura calçou suas luvas e cobriu a boca e nariz com a máscara. Depois apanhou o bisturi antes de retirar o lençol sobre o cadáver. Havia uma cruz marcada com ferro quente sobre o peito e perfurações de faca pelo resto do corpo. Laura posicionou o bisturi para dar início à incisão que iria do tórax ao abdômen. Entretanto, no mesmo instante, as luzes se apagaram. "Quem esqueceu de pagar a conta?" gritou ela, achando graça da situação. De repente as luzes se acenderam e, para espanto de Laura, o cadáver havia sumido, deixando sobre a mesa o lençol que o encobria. Laura saltou para trás, mas conteve o grito, tapando a boca com a mão. Sua respiração estava resfolegante e seu coração batia descompassado. Foi quando um vulto correu para debaixo de outra mesa que ficava do outro lado da sala, que dispunha de tantas outras, umas ocupadas, outras vazias. Pensou em correr, entretanto, ao ver a porta fechar sozinha, como se uma força oculta a empurrasse, hesitou. "O que é você?" indagou com a voz trêmula. Em resposta, o corpo nu daquele homem correu para o lado oposto da sala. Como um animal assustado, ele esgueirava-se entre a mobília do lugar para pânico de Laura, que, empunhando seu bisturi, correu para atacá-lo. Na primeira investida, o bisturi passou perto de acertar a face do cadáver. Na segunda, sua mão fora parada pelo braço forte e frio daquele que agora a empurrava para longe. Recomposta, Laura seguiu para a câmara fria, no encalço do morto-vivo. Era uma grande sala branca, com geladeiras para corpos dispostas por toda a parte. Havia uma grande janela por onde o homem tentava sair, então avançou com a lâmina em riste. Entretanto, ao golpeá-lo, percebeu que sua carne era dura e não sangrava. O medo havia tomado conta daquela pobre alma. Sua voz embargada não podia gritar. Seu corpo tremia e sua boca estava seca de pavor. Ela encarou aqueles olhos sem brilho, deixando a lâmina cair sobre a porcelana fria do chão. O ar lhe faltou quando a mão fria e calejada apertou sua garganta, até tudo virar escuridão. Laura acordou com uma forte dor de cabeça por causa do frio que fazia. Não podia sentir o corpo da cintura para baixo e sua língua fora arrancada da boca. O gosto de sangue a fez tossir e engasgar. Pouco a pouco ela fora se dando conta de onde estava. Portanto, tentou gritar. Em vão. Seus dedos estavam duros de frio e sua alma congelou quando teve a certeza de que estava presa dentro de uma geladeira para corpos e que nunca escaparia viva de lá.